Olá a todos, estamos aqui hoje com a Iula Cadente. Ela é agrônoma formada pela Exalc, também é gestora de 4 fazendas pertencentes ao seu pai, José Gomes Cadete, presidente da Granol, que é uma das maiores esmagadoras de soja e produtores de biodiesel do país. Iula também é uma referência em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, que hoje em dia é uma das práticas mais sustentáveis de agronegócio no Brasil. Tudo bom, Iula? Bem-vinda. Dia, tudo bem? Bom, bem-vinda, Iula. Vamos. Obrigada, é um prazer estar com vocês aí. Eu queria começar fazendo uma pergunta que envolve toda a sua história e o contexto da sua produção e o destino no ILPF. Você é uma herdeira que veio da cidade para o campo e resolveu tomar conta das fazendas da família, que também possui a Granol, a grande esmagadora de soja produtora de biodiesel brasileiro. E agora é uma liderança reconhecida no ILPF, sistema que integra culturas e vai em direção ao agro mais sustentável, que é o agro regenerativo. Como essa trajetória se deu no sentido de assumir a sucessão dos negócios, adaptação ao negócio rural, aprofundar a excelência em gestão e performance econômica nas propriedades e, finalmente, ir em direção à sustentabilidade no seu agronegócio? Bom, então nós, em 2003, quando meu pai tenta vender a propriedade e uma pessoa sobrevoa a propriedade e não quis nem pousar, o que viu não gostou, né? Ele falou, nós precisamos fazer alguma coisa, né, por essa fazenda, que era só manejo de pecuária extensiva e a região toda com pastos muito degradados. Ele conheceu esse amigo hoje, muito amigo nosso, trabalha conosco até hoje, que é um consultor na área de ILPF, né, de ILP, né? E ele falou, olha, seu Gomes, eu acho que seria interessante você reformar esses pastos, né? E a gente pode usar a soja para isso. E meu pai já era do mercado de soja, ele falou, bom, nada melhor que isso, né? Se tem como melhorar a propriedade com o produto que eu já trabalho, e isso faz sentido que você vai melhorar a própria produção pecuária, é tudo isso que eu quero, eu topo, né? Uhum. Só que nós estávamos a 90 quilômetros do asfalto, energia elétrica super ruim, né? Na verdade, não tinha energia elétrica na fazenda no começo, né? Nós é que tivemos que puxar uma rede enorme de energia elétrica e toda uma dificuldade logística, além de ser areia quartzosa, né? 10% de argila, uma condição não ideal, a princípio, para desenvolver a agricultura. Então, começamos esse projeto com áreas pequenas, devagar, e introduzimos a agricultura na reforma dos pastos. Né? Isso foi em 2003, orientado por esse pessoal da consultoria, e começamos a produzir com uma frase que meu pai dizia, chamava conta de pagar o adubo, né? Que era assim, ele entendia que se você, com a soja, apenas pagasse a reforma de pasto, todos os outros benefícios já seriam muito interessantes economicamente e ambientalmente falando, né? Quer dizer, você estaria reformando pastos, melhorando toda a condição e produzindo mais coisas naquela mesma área, né? Tendo maior rentabilidade, e aí você passa a ter pastos muito melhores, a consequência é aumento de lotação dos pastos, pastos com condições, a capacidade de suporte desses pastos muito melhores, introduziu uma lavoura, e tudo isso traz todos os outros benefícios. Você contratou mais gente, melhorou a região, melhorou toda a produtividade da fazenda. E isso foi de 2003 a 2006. 2006, a gente conhece um outro consultor, que é na área de florestas, e aí a floresta já entra no sistema, juntamente com a irrigação. Então, em 2006, a gente percebe que a irrigação era muito primordial lá, por ser areia quartzosa, para você conseguir ter parte dessa produção protegida aí pela questão climática. Além de ser areia, você tinha veranico muito constante. E aí nós entramos com a irrigação e com o sistema de floresta o pastoril. E aí a gente vai aprendendo com muita dificuldade ao longo dos anos como é que era introduzir esse sistema, porque tinha que se aprender a trabalhar na lavoura, tinha que se puxar do calcário com 90 quilômetros de terra, tinha que trazer energia para o pessoal trabalhar, né? Você contratar gente que começasse a aprender a trabalhar no sistema. A região não era disso, não era uma região tipicamente de pecuária extensiva.
Então, realmente, nós somos muito pioneiros naquela região, né? Muito corajosos, no sentido, meu pai é muito incentivador, no sentido de vamos gastar o necessário para se chegar nessa conta que paga o adubo, né? Uhum. E aí, o que a gente viu, apesar de muitas dificuldades e muito aprendizado, é que ao longo dos anos essa conta de pagar adubo passou a ser não só uma conta de pagar adubo, como você começou a ter rentabilidade na própria atividade, né? E também a gente enxergava a floresta como um terceiro ingrediente no sistema, que ia demorar mais tempo para entrar como receita, mas que também podia ser uma terceira alternativa para o uso do solo. O MS é um estado que tem um potencial enorme para produzir eucalipto, né? Tem condição climática, tem várias características que favorecem a produção de florestas. E aí a gente entra com a floresta no sistema também testando muitas possibilidades, espaçamentos, distância entre linhas, quanto tempo a gente conseguia fazer de lavoura entre a hora que você coloca a floresta no sistema, quanto tempo você consegue por lavoura antes que o sombreamento já não permita mais isso. Então foram anos de aprendizado, né, com o sistema. E aí o que a gente viu é que esse sistema silvopastoril, ele é tanto para grandes produtores como para pequenos produtores, ele podia ser uma excelente alternativa para pequenos produtores, para ele ter uma terceira renda dentro da mesma área, embora tenha que se estudar muito a questão de como que o pequeno produtor vai fazer uso e conseguir gerar renda dessa madeira, que é mais difícil para o pequeno, né? E aí nós crescemos, aí começamos a intensificar mais a propriedade, a propriedade já passou inteira pelo sistema de integração, né? Todos os pastos ao longo dos anos foram reformados, nós aumentamos as áreas irrigadas em função do risco climático, que tem que ser, é importante você ter aumento de área irrigada para diminuir, minimizar esse risco climático, e montamos escola, hoje a fazenda tem épocas que tem 60, 80 alunos, tem uma escola na fazenda. Hoje nós temos 20 casas, mas já estamos construindo mais 10 casas para colonos, temos 90 colaboradores. Então, isso cresceu muito, né? Trouxe todo um benefício, chegou o asfalto, né? Também mudou muito o perfil da propriedade. E aí nós plantamos mais áreas com eucalipto. E de alguns anos para cá, nós introduzimos a última etapa disso, que eu acho que foi uma coisa muito interessante do processo, que foi introduzir a serraria nesse processo, né? Então, nós tínhamos que dar um destino para essa madeira. A madeira inicialmente foi plantada para produzir toras, né? A região é uma região de produção de celulose, a gente estava relativamente perto das papeleiras, mas não tanto, e nós sentimos uma necessidade de dar um uso para a madeira que não dependesse só da papeleira, e a venda de tora, que inicialmente era a proposta da coisa, não se realizou, não foi fácil você encontrar um comprador de tora para a serraria, né? E aí nós é que tivemos que montar a serraria, que foi um enorme desafio, né, de se entrar num novo processo, uma coisa que a gente totalmente desconhecia, não conhecia o mercado, não conhecia como serrar madeira, eucalipto era ainda, quer dizer, o mercado tinha muito mais conhecimento na parte de pinos do que no eucalipto. Fomos visitar várias regiões do sul para conhecer, então de pinos ainda era uma coisa recente, de eucalipto, né? Então, contratamos outros consultores também na região, na questão de aproveitamento de eucalipto. Começamos uma fábrica de eucalipto com o intuito de produzir pallets, né? E no fim, hoje nós não produzimos mais pallets, nós produzimos madeira serrada para estrutura de sofá, para cama box, para essas coisas. Também tem sido ainda um aprendizado enorme para possibilidades de uso, até você entender que é uma coisa interessante, que eu não entendi isso antes, é que a árvore do eucalipto, ela te dá inúmeros usos, né? Você, de uma árvore, você não tira só pallet ou só madeira serrada, você pode, e ao longo da tora inteira, tem madeira mais grossa, mais fina, com densidades diferentes, então ela é de múltiplo uso, né? Uma árvore é de múltiplo uso. Isso foi todo um aprendizado nosso interno, de o que fazer com uma floresta, né? Como que você pode usar clones diferentes,
e agregar valor dentro da própria propriedade, que foi muito interessante isso, né? Você usar a floresta, fazer parte do sistema. Então, possibilitou você dar um destino para essa madeira que estava dentro do sistema ILPF e que estava com um destino meio indefinido. Hoje a gente estamos voltando a plantar florestas, né? Cortamos algumas florestas para serraria, a gente vai sempre renovando. Aprendemos a trabalhar tanto na integração e no espaçamento, temos bastante informação, mas isso tudo foi aprendizado, não veio nada pronto, né? E a gente tem muito orgulho mesmo de ter uma fazenda hoje que produz várias culturas, aveia, trigo, feijão, milho, soja, sorgo, temos o confinamento, temos a serraria, então temos várias opções e possibilidades de gerar renda, desenvolver a região. A gente tem o orgulho e a satisfação de saber que a gente é um modelo mesmo para a região em termos de entusiasmar todos em volta para começar a lavoura, né? Muita gente começou a lavoura, agora está crescendo muito, a floresta menos, mas a lavoura bastante. Claro que o mercado também contribuiu, preços contribuíram muito para isso, né? Da soja e tudo, mas você vê toda uma região que ainda possui muito pasto degradado, que ainda possui necessidade de investimento, mas uma região que hoje tem muito mais informação também para oferecer para quem quer começar nessa atividade agora, né? E a agricultura realmente, como você falou, Fim, quer dizer, por muitos anos a gente estava lá meio sozinho, produzindo, e depois agora nós viramos, né? Agora, de um tempo para cá, se fala mais na nossa atividade, se dá mais atenção, falta comunicação mesmo com a sociedade, mas os olhos voltaram para nós, né? Cumprir as leis, isso já faz parte da nossa atividade, cumprir o Código Florestal, cumprir as leis, isso faz parte, e isso faz parte da sustentabilidade da nossa própria vida. Você não faz isso só por obrigação, porque você faz isso porque isso é bom para o sistema, é bom para a fazenda, é bom para o ambiente, faz parte do nosso dia a dia, né? Respeitar a mata ciliar, respeitar a APP, ter reserva legal, cumprir com as leis ambientais, que muitas vezes são muito diferentes em muitos estados, o que não facilita às vezes, né? Nós temos dificuldades para cumprir com todas essas coisas, tem regras diferentes, conceitos diferentes, mas estar de acordo com isso faz parte da nossa atividade, e isso só traz benefícios para a própria atividade e indiretamente para a sociedade, né? Maravilha. Gabriel, você quer fazer uma pergunta? Yula, eu queria assim, falar um pouco do teu histórico de vida em relação com a sua atividade no agro, né? Você tem um histórico que é pouco comum nesse meio, né? Quer dizer, é um meio predominantemente masculino, você sendo mulher. Geralmente quem trabalha dessa maneira nesse meio já veio do campo, você ao contrário, veio da cidade, depois foi para o campo. Então é um histórico que não é o típico, né? E ao mesmo tempo você trabalha muito nessa, o que a gente chama no AgroReset da transição do agro tradicional para um agro sustentável, regenerativo. Você acha que esse teu histórico atípico tem a ver também com essa tua atuação nessa transição para um agro mais sustentável? Acho que ajuda de alguma maneira? Só complementando isso, a pergunta do Gabriel, que eu acho ótimo, também até no sustentável no sentido de ser mais completo para uma atividade de mais longo prazo, para influenciar a área toda aí que você está, dessa maneira como você estava concluindo, né? Quer dizer, ser sustentável é racional, não é só uma atitude positiva para o mundo, é uma questão racional de fazer a coisa bem feita. Então, eu acho que o sustentável tem a ver um pouco com a visão de gestão, né, do próprio sistema, por tudo isso que você estava dizendo antes. Eu acho que isso é legal associar, pela pergunta do Gabriel, que a sustentabilidade faz parte do bom senso, no fundo, né? Bom, Fih, acho que você falou a palavra que eu ia falar no final. Eu acho que é bem bom senso mesmo, né? É instintivo também. Realmente, nunca tinha pensado no meu histórico, Gabriel, nesse sentido. Talvez o fato de eu ter vindo da cidade e ir para o campo. Eu amo o campo, eu sou suspeita, porque realmente eu gosto da produção, eu tenho prazer de ver uma lavoura,
tenho o prazer de ver as famílias crescendo com a gente dentro da fazenda, o pessoal aprendendo. E o agro hoje realmente é tão tecnológico, traz tanto avanço tão rápido que nós mesmos, às vezes, temos dificuldade de acompanhar tudo. Eu acho que talvez o histórico de vir da cidade e querer me adaptar ao rural tenha alguma influência. O meu pai, engraçado, né? O meu pai, ele era caçador até, inclusive, né? Caçava, gostava de caçar no mato, na época, no Mato Grosso do Sul, tudo, aves, pássaros, eles eram caçadores, né? E hoje meu pai mudou completamente a visão dele. Mas eu cresci na fazenda lá, com eles caçando animais, né? E essa questão da sustentabilidade veio mudando todo mundo junto. Meu pai mudou junto, nós mudamos junto. O mundo passou a enxergar tudo diferente. A gente sabe que o Brasil é enorme, tem uma diversidade enorme, né? Eu acho que essa é a complexidade interessante do Brasil, mas também a dificuldade do Brasil por você ter condições, até de agricultura e tudo a LPF mesmo. Se você falar de LPF no sul e LPF lá no... São condições muito diferentes. Você não consegue ter um pacote, uma receita de bolo que funcione para o Brasil inteiro. Mas, assim, a sustentabilidade, o crescimento, ele faz parte mesmo, como eu falei, ele faz parte da nossa atividade. Eu faço isso com muito prazer. Eu enxerguei isso desde o começo que eu comecei a trabalhar, que se a gente não fizesse isso, era pior para a própria produção, não ia contribuir. Então, mas eu tive alguns amigos da faculdade também que trabalhavam com isso, que trabalhavam com agricultura orgânica, que trabalhavam na parte de floresta, a gente trocava muita informação. Eu fui para o Xingu no começo da minha carreira assim, de trabalho, e eu vi algumas coisas que me impressionaram muito. O meu pai tinha uma propriedade lá também no Xingu com um sócio. E eles resolveram abrir algumas áreas, né? E abriram e entrou fogo, né? Como no sistema que era antigamente, correu fogo na fazenda. A fazenda ficou queimando uns 6 meses. E aquilo eu falei, não pode ser que isso é uma coisa que funciona, né? De só abrir, desmatar, jogar uma semente de avião. A gente tinha feito um levantamento de vários córregos que passavam dentro da propriedade, assim, esses córregos sumiram, né, depois do fogo. E eu falei, mas a gente tem que encontrar algum sistema em que você possa melhorar a produtividade, crescer, ainda que seja em pecuária, que eu sou super defensora da pecuária também, mas de forma mais inteligente. A gente propôs para eles, na época, manter corredores, né, de mata que conectasse água com floresta e abrir pastos em áreas piores, mas o sócio não concordou na época, né? Ele queria mesmo, era só desmatar tudo e botar fogo em tudo. E aí até meu pai vendeu a fazenda, saiu da sociedade, mas aquilo mexeu com a gente no sentido, com meu pai também, de falar que tinha que ter alguma forma da gente abrir e explorar áreas de forma que produzisse e mantivesse toda aquela questão de produzir mantivesse a floresta, mantivesse fauna, todas essas coisas. E aí, ver essa floresta queimando muitos meses, tem que ter uma solução. Então, assim, a gente foi passando por algumas coisas que fez a gente mexer. E conhecer boas pessoas durante a vida, né? Consultores, gente que trabalha, gente que já era da região, eu acho que fez toda a diferença. Nós tivemos muito boas equipes e temos até hoje muita gente trabalhando com gente que gosta de produzir, que tem prazer com agricultura, com floresta, com agricultura irrigada, com crescer a região, com desenvolver pessoas. É muito prazeroso, né? Você ver tudo isso crescer. E o fato de eu ter feito me ajudou muito, era um muito técnico, mas eu acho que foi muito mais a pessoa que a gente conheceu ao longo da vida, querendo que a agricultura desse certo, querendo que a região desse certo, que a gente foi evoluindo para esse trabalho até a gente chegar no prêmio de fazer sustentável, né? Da Globo Rural, há alguns anos atrás. E eu acho que a gente ainda tem muito para fazer, muito. Eu acho que nós não somos ainda totalmente sustentáveis, eu acho que tem um monte de coisa que a gente pode melhorar, mas a gente precisa que a sociedade entenda tudo que a gente faz. E essa falta de comunicação eu vi com os estudos, com que me perguntam coisas que me surpreendem. Eu acho que a gente realmente ainda não aprendeu a se comunicar, dizer o que a gente faz tão bem feito na área do agro, tem tanta gente boa,
E hoje nós temos muitos jovens, muito bons, entusiasmados com essa, que trazem também toda uma inovação, né? Eu acho que o agro virou a moda e é uma moda boa para se seguir. Iona, queria te perguntar uma coisa que me chamou a atenção em alguns momentos da sua fala. Você falou da escola que vocês têm na fazenda, falou de desenvolver pessoas, falou agora dos jovens. É, existe um trabalho para atrair jovens para um agro mais sustentável, mais moderno? E existe uma facilidade para isso? Que eu converso com algumas pessoas do agro, em algumas cadeias de valor, que eles têm uma certa dificuldade de atrair jovens para o agro, tem uma falta de mão de obra mais jovem. Como é que é isso para você? Isso faz parte de uma estratégia de negócio para dar continuidade a isso? Muito bom, Gabriel. Não é fácil atrair os jovens, acho que tem uma certa do agro. Eu tenho 2 filhas, não consegui ainda trazer minhas 2 filhas para trabalhar comigo, então eu já enfrento a dificuldade dentro de casa mesmo. Eles já vêm com essa informação de sustentabilidade um pouco truncada, e eu acho que eu vejo que, em função dessa comunicação, eles falam em desmatar, falam em outras coisas, mas não entendem o contexto da produção, das questões. A gente não tem, eu acho que a gente deveria ter, eu acho que é uma grande ideia da gente desenvolver um trabalho para atrair pessoas. A gente tem trazido muitos jovens para trabalhar na fazenda, com estágios, programas de TI, mas não com esse foco. Eu tenho me reunido bastante lá com o gerente que trabalha com mulheres, porque eu acho que a gente tem que desenvolver um projeto, até para ver essa questão do carbono, se a gente realmente emite, não emite, se a gente capta ou não, essas coisas, nós estamos tentando estudar agora para entender como é que se quantifica isso, para mostrar o valor da nossa produção. Nós não temos um trabalho hoje no modelo assim, bem projetado, a gente tem a preocupação com melhorar isso, mas hoje nós não temos. Eu acho que se a gente puder montar um projeto assim, a gente vai atrair muita gente para trabalhar. E hoje também você tem cursos, né? Tem um monte de investidor querendo investir em projetos que realmente mostrem a sustentabilidade, né? Cortou, entrou uma ligação aqui. Não, mas agora está em ordem. Então, eu sei que tem muito recurso, né? Que de muito investidor. O Rabobank também é um banco que trabalha muito nessa parte, nessa área. Então, nós queremos fazer isso, nós não temos isso formulado hoje. Tá certo. Perfeito. Iura, enfim, você tem alguma coisa para adicionar? Tenho. Não, só para finalizar, eu achei uma coisa muito interessante em toda a conversa, né, que eu acho que é extremamente importante aqui para o AgroReset, que é mostrar como também, não só o resto da humanidade, mas também o produtor rural, ele é dinâmico e ele vai aprendendo e vai se transformando, né? Porque eu acho que a gente está vivendo uma época de polarização, onde a gente esquece que as coisas evoluem, as cabeças evoluem e que a gente vai se adaptando a uma nova realidade, né? Então, eu acho que muitas vezes fica aparecendo para as pessoas que existe um lado e outro, né? Quer dizer, o agro que quer destruir tudo para transformar tudo em plantação e o outro que quer transformar o Brasil num santuário para a gente ficar admirando a floresta e não existe nada no meio, né? Enquanto que a minha visão e a minha percepção, conversando com todo mundo, é muito pelo contrário. No campo, você vê pouca gente nos extremos e muita gente dinamicamente se adaptando e crescendo e aumentando a visão, até porque o produtor também tem filhos e é influenciado pelos novos valores daquela geração através deles e tudo mais. E preservar a natureza é preservar a lavoura também, de uma certa maneira, é tudo biológico, né? E tudo tem a ver com razão e aprendizado, né? Seja para conservar, seja para produzir, ou seja para fazer os dois. A gente enxerga a questão agroambiental como uma coisa única, né? Então, eu acho super importante ouvir, por exemplo, de que quando você fala que você foi absorvendo os conceitos, né? O seu pai mesmo, que é de uma geração anterior, e foi aprendendo, né? Quer dizer, não existe uma intenção de fazer de um jeito e não fazer de outro. Existe uma evolução, né? Eu acho que combina bem com o discurso
do Alisson Paulinelli, dizer as várias fases, né? A gente está na terceira fase do agro, que é da sustentabilidade, de incorporar essa visão e essa consciência, né? Como um agregado, inclusive, de produção, de produtividade, né? Quer dizer, eu acho que produtividade agroambiental, não só agro, né? Então, a gente acha que esse tipo de visão ela predomina, especialmente nas novas gerações que estão assumindo as fazendas e tudo mais. Então, quer dizer, ser sustentável é continuar sendo racional e sendo competente naquilo que faz, né? Que veio da era da produtividade, né? E você, pelo que você está falando, você convive com essa evolução naturalmente, né? Não existe essa dicotomia, né? Sim, sim, não existe isso. A gente aprendeu muito ao longo dos anos a nossa área tem, bom, como todas elas, tem inovações, tem novas técnicas, tem adaptações. Você tem, de fato, uma mudança climática que a gente está vendo acontecer e a gente também está tendo que aprender a conviver com ela, né? E isso é nossa agricultura, como a sociedade urbana, como o mundo inteiro tem que viver com essa mudança climática que tem, que se é aquecimento, se não é de aquecimento, qual é a questão, não isso, mas mudança climática e que tem que se adaptar a ela. É uma evolução organizada, eu diria que o que a gente faz hoje é muito diferente do que a gente fazia em 2003. Vai se introduzindo novas técnicas, vai se aprendendo, as novas gerações vão trazendo novas coisas. O extremo nunca funciona mesmo, e não tem, é verdade, tem meio disso tudo, tem a realidade do Brasil, uma realidade diferente no mundo. O Brasil inteiro ele é enorme, então, e ILPF em vários lugares ela vai ser diferente, ela vai ter que tratar o solo, tudo que é muito característico da região, e essa é o incrível do Brasil, né? A nossa possibilidade de produzir essas coisas. Precisamos produzir alimentos, tudo cresce, né? A população cresce, e se a gente aprender cada vez mais a produzir mais alimentos que é necessário, e ainda assim preservar todo o ambiente que nós temos para continuar produzindo mais alimentos, né? Isso é maravilhoso. Muitos países não têm nem condição de fazer isso pela própria condição geográfica, climática. Pois é. E nós temos essa possibilidade, né? Essa é a grande coisa do Brasil. Você tem clima, você tem área, você tem gente que trabalha, porque o brasileiro é produtor, ele é trabalhador, mas só produtor rural, ele é trabalhador, ele é otimista, ele é inovador, ele é criativo, né? Eu acredito no Brasil como todo. Então, acho que a gente tem total capacidade de dobrar a nossa produção, sendo sustentável, e o setor urbano enxergar isso de uma forma melhor e contribuir com isso, porque não são dois mundos, né? Não é a cidade e a agricultura, é um mundo só. Uhum. Né? E é uma população só, é tudo junto, e um interfere no outro. Então, o que me preocupa um pouco é essa visão, que nós somos a cidade, nós somos da agro, não somos todos nós. Eu, Iula, sou paulistana, nasci em São Paulo, minha família mora em São Paulo, eu estou na fazenda, eu estou falando com você aí pela internet, o mundo é conectado, né? Então, todo mundo está conectado, eu posso estar em qualquer lugar hoje, ver o pivô pelo celular, eu vejo a câmera do celular, né? Eu falo uma entrevista com você, eu acabei de fazer SMS. Então, é incrível que o mundo transformou em possibilidades para a gente crescer. Nós temos possibilidades, né? Uhum. Por que não crescer, né? Por que não de forma sustentável? Claro. Ótimo, Iula. Muito obrigado. O nosso tempo aqui está acabando, né? Queria agradecer muito pela sua contribuição, pelos seus esclarecimentos, né? Foi realmente bastante enriquecedor aqui. Muito obrigado, Iula. E Obrigada. eu vou falando mais com você sobre o evento. A gente está fechando a grade completa. Agora vai estar bem mais rico ainda do que eu já te falei. E eu acho que a tua história vai ser muito legal ali no meio. Outras diferentes, proporcionais à tua, fora os caras mais conhecidos, os ícones, vai estar cheio ali. E vai dar essa dimensão de que, pô, né, o agro é nosso, está todo mundo envolvido, é lá que está a nossa diferença e as pessoas estão fazendo bem feito. E especialmente nessa entrada das mulheres, né? Tem cada vez mais mulher, muitas delas
como você que veio da cidade, assumiu o negócio da família na parte rural, e isso faz uma diferença positiva muito grande na questão do ESG e da tecnologia. Muito legal. Valeu, obrigado, Iula. Obrigada. Obrigado. Nos falamos.